Tá bom? Eram três cameleiros bons. Eram três cameleiros bons. Come, come, lei. Come, come, lei. Eram três cameleiros bons. Vamos? 1, 2, 3. Eram três cameleiros bons. Eram três cameleiros bons. Come, come, lei. Eles que deu. Eram três cameleiros bons. Agora o primeiro. O primeiro era já. O primeiro era Abraão. O Primeiro era Abraão. Abraão. O primeiro era Abraão. O segundo era Isaac. O segundo era Isaac. O segundo era Isaac. O terceiro era Jacó. O terceiro era Jacó. Jacó. O terceiro era Jacó. Eles iam pra Jerusalém. Eles iam pra Jerusalém. Eles iam pra Jerusalém. Pegando? Vamos de novo? Um primeiro Abraão, Isaac e Jacó. Depois que eles iam para Jerusalém, 1, 2, 3. Eram três cameleiros. É do Paulo.